Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu gostaria de compartilhar o estudo sobre o Livro dos Espíritos, que é um estudo muito importante, só que tem um obstáculo, a linguagem, que como esse livro foi publicado no ano de 1857, ele tem uma linguagem que hoje não é muito fácil de ser entendida, porque a linguagem se transformou de maneira absurda, né? E a gente tem que trazer para uma linguagem mais atual. Então eu vou fazer a leitura, né? Leitura não, os comentários sobre a introdução, o item 2. Eu vou ler um trechinho para a gente entender por que Kardec está falando sobre esse assunto e depois a gente faz um apanhado geral. A outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral, e por ser objeto de inúmeras controvérsias, uma falta de uma acepção bem determinada, a palavra alma. Traduzindo, né? Kardec tinha falado no item 1 da introdução sobre espiritual, espiritualismo e espiritismo, a diferença de cada um desses temas, e ele diz assim: olha, gente, fica difícil, porque a palavra alma, ela é fundamental para o entendimento do espiritismo, mas ela tem vários significados. Se a gente não disser qual é o significado que a gente vai usar, fica difícil, né? Um exemplo bobo, se eu falar assim, olha, celular, cada um vai ter já a ideia daquele objeto. Uns vão pensar, é um iPhone? Não, é um Samsung? É um Motorola? É um Xiaomi? Que celular? Não, mas a gente tem ideia do objeto em si. Ninguém vai pensar num avião, né? Nem num cachorro, né? Então a gente precisa ter um termo adequado para a gente saber quando usar aquele termo, que é aquilo que a gente está dizendo. Ele vai dar alguns exemplos, né? Alguns conceitos de alma. Ele fala assim, olha, o legal seria se para cada coisa tivesse um nome só, mas não é o que acontece. Então a gente vai tentar entender melhor esse processo. Algumas pessoas chamam de alma o princípio da vida material orgânica e que não tem vida própria, né? Morreu, acabou. Então ele fala que isso é alma, né? Seria uma consequência da vida e não a causa. É uma definição, né? Beleza. Uma outra definição é o princípio da inteligência, da qual cada um absorve uma parte. Depois da morte, cada centelha de inteligência retorna à fonte comum, né? Se por um lado esse conceito de alma diz que existe alguma coisa além da matéria, do corpo físico, fala o seguinte, olha, imagine um centro, né, no universo, onde há a emissão de centelhas, que são as almas, ela vem, habita o corpo, mas depois da morte, essa centelha volta para a sua origem. É uma variação do panteísmo, que diz que nós somos parte de um todo, e quando a gente morre, a gente volta, perde totalmente a individualidade e volta. É uma possibilidade. Agora, um outro conceito já mais elaborado. É um ser moral, independente da matéria, que conserva a sua individualidade depois da morte. Isso é uma definição espiritualista. Então, várias religiões têm em comum essa definição de alguma coisa separada da matéria e que sobrevive após a morte. A diferença, né, segundo o Espiritismo, a alma é o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então,
Segundo o conceito da doutrina espírita, a alma é isso que está além da matéria, que é a individualidade, é a individualização da inteligência que existia antes do nosso nascimento e continua a existir depois da morte. Tem um outro conceito que vai ser citado, que é o princípio vital. Vital é vida. O que é o princípio vital? É o princípio da vida orgânica. Corpo, matéria. Isso, ele é o combustível da vida material. É comum a todos os seres vivos, desde a planta até o homem, até o ser humano. Não é a mesma coisa do que a alma. A alma é o princípio da vida inteligente. O princípio vital é o combustível, é o que mantém vivo a matéria, tá? Cada um de nós vai absorver esse princípio vital, que vai ser a bateria, entre aspas, nossa, que vai determinar a continuidade ou não da vida material. Pensa naqueles ursinhos de pelúcia, de tambor, acabou a bateria, o ursinho parou. Nosso corpo, quando se esgota o princípio vital, acontece a morte. Segundo a doutrina espírita, existe em nós um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Por isso, espíritas queridos, não digam meu espírito, eu sou espírito, né? Eu possuo um corpo, então eu posso dizer meu corpo, mas eu sou o espírito. Pensa assim, uma pessoa dirigindo um carro, né? O carro é a parte material, é o corpo. O motorista é o espírito. Então, quando eu, motorista, paro o meu carro, né? Bati meu carro, perda total. Ai, que chato, que desagradável. Opa, tá tudo bem. Saio e continuo em outro carro. Eu continuo com as mesmas qualidades e defeitos, porque isso está em mim, não está no meu carro. Então, atenção, eu possuo o meu corpo. Carro bateu, quebrou, perda total, passo para outro carro. Quando eu morrer, vou passar uma temporada na vida espiritual, que é a verdadeira morada, e vou reencarnar, vou ter um corpo, uma matéria novamente para aprendizado e evolução. Então é isso, eu peço a vocês, né, quando forem no meu canal no YouTube, procurem Liliane Baroni Ribeiro, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, deixem, né, os comentários se quiserem, para que a gente divulgue, né, um livro tão importante como o Livro dos Espíritos, mas com uma linguagem um pouquinho chata. Vamos fazer a coisa mais animadinha, mais bacana. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.